Oi gente, eu sou a Yuni do Minha Vida Literária. Já aproveita aqui a vinheta pra se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito. Já deixa seu like aqui no vídeo, porque depois dela a gente começa mais um vlog de leitura, dessa vez sobre Um Caminho pra Liberdade, novo livro da Jojo Moyes. Quem assina o Intrínsecos recebeu esse livro antes de todo mundo e antes de todo mundo mesmo, porque ele foi enviado para os assinantes em setembro, mas ele só foi lançado oficialmente nos Estados Unidos em outubro. Então a estreia mundial do livro aconteceu literalmente no clube para os assinantes. E esse livro era tão esperado que antes mesmo dele ser lançado, ele já teve os direitos dele adquiridos para o cinema pela Universal Pictures. Ele foi agora a escolha desse mês para o Clube do Livro da Reese Witherspoon, que é um clube que está sendo super aclamado lá fora, e os livros que ela escolhe normalmente ganham bastante destaque, e acho que não é pra menos, né? A Jojo Moyes é uma autora bastante renomada, e não só, né, o renome que ela tem, a premissa desse livro chama atenção por si só. Que a gente tem uma história que tá se passando nos Estados Unidos durante a década de 30, né, nos chamados anos de depressão, numa cidadezinha muito conservadora, onde 4 mulheres vão tomar a iniciativa de cuidar de uma biblioteca itinerante. Elas levam a cavalo livros pros leitores mais remotos ali daquela cidade, e conforme elas começam a fazer isso, elas vão causando atritos na cidade, principalmente porque a leitura vai empoderando esses leitores, vai empoderando essas próprias mulheres que também estão precisando disso. Essa ideia não surgiu assim do nada. Jojo Moyes se inspirou em um acontecimento real. Foi a Peckhurst Library, que tinha esse mesmo propósito, né? Mulheres tomando a frente de uma biblioteca itinerante e levando a cavalo os livros para os leitores mais diversos e mais necessitados. Pontos que eu já achei interessantes nesse começo de leitura. Primeiro que logo de cara, assim que a gente abre o livro, a gente vê que ele foi traduzido por 4 mulheres diferentes. Considerando que a gente vai ter 4 personagens centrais, 4 figuras femininas centrais aqui na história, eu achei legal essa conexão, né, das duas informações. E começa com um prólogo que ele já tem ali a informação de uma data. Da história começando em dezembro, ele tem um começo que é bastante descritivo, e não só ele vai te situar nesse cenário, como também a narrativa em terceira pessoa no presente te coloca muito nesse momento. Esse início do livro, ele já traz alguns dos temas que vão estar presentes depois. Então a gente já tem a apresentação de uma das personagens, que é a Marjorie, e a gente vai ter, né, pelas lembranças dela aqui que aparecem, tanto a conexão que ela vai desenvolver com as pessoas através do trabalho que ela realiza, como também uma situação inicial que é bastante afetiva e angustiante, que também vai trazer outras das temáticas do livro, que é tanto a questão, né, do conservadorismo da cidade onde ela mora, quanto também a opressão que as figuras femininas sofrem em relação às figuras masculinas. Agora de ler as 100 primeiras páginas, diferentemente do prólogo, que a narrativa é em terceira pessoa no presente, quando a gente entra no primeiro capítulo, ela é em terceira pessoa, mas no passado. E aí ela se centra primeiro pela perspectiva da Alice, que é uma mulher que ela é inglesa e ela se casou com um americano, foi morar nos Estados Unidos, tinha em mente todo aquele casamento perfeito, e o casamento dela não tá sendo bem aquilo que ela esperava, né? E ela acaba se voluntariando para fazer parte então do projeto de biblioteca itinerante da cidade onde ela tá morando, que é quando ela conhece a Marge, que é a mulher que aparece então no prólogo, e que também tem a parte da narrativa sendo narrada pela perspectiva dela. Até o momento, essas duas figuras foram as personagens principais, né? A gente acaba tendo momentos da narrativa que são no presente, né, com a ação toda se desenrolando, outras no passado, que vão trazer então o histórico dessas personagens. A narrativa do livro, até o momento, ela não tá assim tão ágil, então a narrativa ela é mais descritiva em alguns momentos, ela vai se desenvolvendo bem pouco a pouco, ela tá se centrando mais nos conflitos pessoais das personagens mesmo, mas ao mesmo tempo a gente também vai tendo um pouco desse contexto histórico que rodeia ali esse cenário. Então a gente tem aspectos sociais, a gente tem aspectos políticos sendo narrado, e tudo isso com uma voz muito delicada da Jojo Moyes, que consegue misturar muito
muito bem esses fatos com a narrativa, com as descrições. Por mais que não seja uma narrativa assim tão ágil, ainda assim não é difícil você se envolver em tudo aquilo que tá acontecendo e você ir se afeiçoando pouco a pouco as personagens. A Marge até então eu acho que tem sido a figura que se sobressai, principalmente porque ela é muito diferente, não só das outras mulheres que estão ali, mas da sociedade como um todo. Ela tem uma voz que é muito firme, ela se posiciona muito bem, ela sabe muito bem o que ela quer pra ela, e tudo isso é um pouco à frente do tempo dela, daquele momento em que as mulheres eram tão reprimidas, que as condições eram assim tão diferentes. Mas não é apenas a liberdade de agir sem ter que pedir permissão. É uma liberdade na minha cabeça. É saber que não devo prestar contas a ninguém, que posso ir para onde quiser, fazer o que quiser, dizer o que quiser. Amo vocês, bem, mas amo você enquanto mulher livre. Ela se inclinou e pegou a mão dele. Não acha que saber que estou aqui só porque quero e não por causa de um anel que diz que tenho que estar é um tipo de amor mais forte? Gostoso de ver também é a amizade entre as mulheres nascendo pouco a pouco e como isso vai criando essa força realmente entre elas. Também, como todos os livros da Jojo Moyes, o romance não poderia ficar de fora, mas aqui ele aparece até então de uma forma muito sutil. Então a gente vê ele se desenvolver bem devagar para uma das personagens, para outra personagem ele também já aparece ali na situação já acontecendo, mas isso nunca toma o centro da narrativa. Quando a gente fala desse contexto histórico, então em termos, né, de relações sociais, a gente tem aqui a segregação muito forte que existia naquela época, né, que separava então brancos de negros. Além disso, a gente tem também despontando aqui as questões de trabalho. Então, um dos cenários dessa narrativa é uma mineradora e a gente vai vendo as questões dos trabalhadores surgindo ali, esses trabalhadores sendo explorados ali pelos patrões, e tudo isso vai compondo não só o tom da leitura, como também o próprio enredo como um todo, porque a gente já vai vendo alguns conflitos nascendo de cada um desses aspectos. Ontem eu li pouco mais de 200 páginas, eu tô agora mais ou menos a umas 150 páginas de acabar. Por enquanto eu tô gostando muito da leitura. Tanto pela forma sensível de como ela vai desenvolvendo as emoções dos personagens, de como ela vai trabalhando esses conflitos entre elas, e pelas próprias temáticas que ela vai colocando aqui. Então, como a gente tá falando de um contexto aqui que é muito conservador, e a gente teve essa onda do conservadorismo, né, voltando para nossa sociedade agora, existem passagens, existem falas, existem pensamentos aqui que são coisas assim que não são tão difíceis da gente ouvir hoje em dia, e acaba soando muito absurdo, porque você vai reconhecendo o quão absurdo isso é na história e vai percebendo que se já era absurdo aqui nessa época, mais absurdo ainda disso tá voltando agora. De um modo geral, o que a gente tem aqui é um empoderamento muito grande das personagens. Essas figuras vão se empoderando por meio da leitura, e a questão é justamente essa. Quando a gente tem essas figuras aqui que estão em posições de poder, sentindo que elas estão perdendo isso, elas tentam retomar esse poder por meio do moralismo. Às vezes é mais fácil a gente identificar esses problemas por meio de uma narrativa que está envolvendo a gente, e quando a gente volta para nossa realidade e olha ao nosso redor, a gente vem com olhos diferentes de quem captou alguma coisa, e eu acho que essa é a grande mágica, né, da leitura. Aquilo que a gente lê não é simplesmente pelo nosso simples prazer, pode ser isso, mas eu acho que toda leitura acaba agregando alguma coisa a mais pra gente, traz um aprendizado e muda a nossa forma de olhar as coisas que estão ali ao nosso redor. Eu terminei agora o capítulo 16 e, nossa, eu acho que se os outros capítulos, né, não tem assim uma agilidade tão grande, esse capítulo é pura adrenalina, é aquele típico capítulo que a gente fica com o coração na mão e prendendo o ar, e a leitura tá cada vez mais cheia de emoções, altos e baixos, e eu tô adorando. Outros sentimentos provocados por esse livro: revolta, dá muita raiva de certos personagens em algumas passagens, porque é muita injustiça envolvida,
mas a gente também se sente, acho que, empoderada junto das personagens, porque quando elas se empoderam, é muita admiração por essas figuras e é muito bom esse sentimento que elas causam. Tava começando a me dar sono, então eu resolvi sair um pouco de casa pra ler um pouco num café, comer alguma coisinha. Faltam mais ou menos agora umas 100 páginas pra eu terminar a leitura. A leitura tá ficando cada vez mais emocionante, cada vez mais angustiante, com os conflitos se desenvolvendo. A gente vendo, assim, realmente a habilidade narrativa da Jojo Moyes em construir os acontecimentos, ligando pouco a pouco conflitos particulares com os gerais, criando reviravoltas na trama. E aí a gente vai vendo também a importância daquela cena lá do começo do prólogo no enredo como um todo. Ela tem entregado mais romance também na narrativa até agora e eu tô gostando muito da leitura. Prevejo que ainda tem algumas lágrimas por vir. Jojo Moyes sendo Jojo Moyes, e eu me apaixonei pela leitura. O final dela é bastante emocionante, e o que eu acho que foi mais incrível na história foi realmente ver a força feminina que existe nela. Então esse é um livro que sim, ele vai ter as passagens de romance, é um livro que ele vai ter passagens que são tristes, tem passagens que são divertidas, que a gente se pega dando risada, mas acima de tudo esse é um livro com uma história muito forte sobre mulheres, e essas mulheres encontrando sua força, encontrando sua voz. Então esse acaba sendo realmente o centro da história, o que faz tudo girar ali nela. Ao mesmo tempo que ela soube desenvolver um enredo bem construído, com as passagens ali, certo suspense, passagens de drama, passagem com mais ação, as reviravoltas e tal, ela manteve a narrativa que é muito característica dela. E aqui também a gente tem o toque todo especial, né, da influência dos livros na história. Então esse também é um livro que fala sobre livros, da importância dos livros na vida das pessoas. As epígrafes dos capítulos trazem trechos de algumas obras, a maior parte delas são obras de autores americanos também, considerando então que são livros que se passam nos Estados Unidos. E o que eu achei mais interessante também é que um dos livros principais aqui, que mais é citado, é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que embora eu ainda não tenha lido o Mulherzinhas, é interessante perceber a conexão que ele tem com a história, principalmente porque o Mulherzinhas também traz a história de 4 mulheres, no caso 4 irmãs. Aqui a gente tem então essas 4 bibliotecárias, ainda que 2 delas sejam as protagonistas e as outras 2 fiquem mais ali em papéis secundários, mas de qualquer forma existe essa relação aqui. Me apaixonei pela leitura, fica aí a dica então pra quem gosta de uma história que é sensível, que é emocionante, que é muito bem construída. A edição do livro que vai pras livrarias está sendo lançada esse mês e até o dia 20 de novembro você consegue comprar na Amazon usando esse cupom que tá aqui na tela e você pode comprar então com 10% de desconto. Deixa pra mim aqui nos comentários se vocês gostam dos livros da Jojo Moyes, quais os seus favoritos, se vocês já leram esse, ficaram curiosos e que aspectos dessa leitura que eu comentei aqui com vocês mais deixaram vocês intrigados. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.